Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esgotado pelas subidas difíceis da vida, pelas cruzes pesadas do dia a dia ou por essa escuridão da alma que faz a gente se perguntar se Deus realmente está vendo o tamanho do nosso sofrimento. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos transfigure com a luz da sua glória. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos leva a contemplar um dos momentos mais sublimes e misteriosos da vida de Jesus, a sua transfiguração no alto de uma montanha alta. Jesus pega consigo os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e os leva para um lugar à parte. E diante deles, o Mestre é transfigurado. O rosto de Jesus brilha como o sol, e as suas roupas ficam brancas como a luz pura. Nisto, aparecem Moisés e Elias, conversando com ele, representando a lei e os profetas. É o céu tocando a terra. Pedro, extasiado, deslumbrado, com o coração cheio de uma alegria indescritível diante daquela visão gloriosa, diz a famosa frase: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem de nós não entende o coração de Pedro, minha gente? Quando a gente tem um vislumbre da glória de Deus, quando a gente vive um momento de paz profunda na oração ou na igreja, a nossa vontade é trancar a porta, armar uma tenda, esquecer que o mundo lá fora tem boleto para pagar, tem doença, tem violência, tem crise na família e tem sofrimento. Pedro queria parar o tempo ali no alto da montanha. Mas a vida não é feita só de montanhas iluminadas, ela é feita também de vales, de descidas e de cruzes. E vejam o que acontece logo em seguida. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa os cobre com sua sombra, e da nuvem sai a voz retumbante do próprio Pai do céu, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando os discípulos ouvem essa voz majestosa, eles ficam aterrorizados e caem com o rosto em terra, paralisados pelo medo da grandeza de Deus. É aqui, meus filhos, que entra a atitude mais terna e comovente de Jesus. O Mestre se aproxima, toca neles com as mãos chagadas e diz com uma voz cheia de carinho: Levantai-vos, e não tenhais medo. Quando eles abrem os olhos e olham ao redor, não veem mais ninguém, a não ser somente Jesus. Traga isso para a sua realidade atual, minha gente. Quantas vezes você subiu a montanha da provação e hoje se encontra no vale escuro da ansiedade, da doença ou da depressão? Você olha para os lados e parece que ninguém te entende, parece que a glória de Deus sumiu. Mas Jesus está dizendo para você hoje: não tenha medo. Ele se aproxima no meio do seu medo, toca na sua ferida e te levanta. E quando você olha de verdade para a sua dor, você percebe que não precisa de fórmulas mágicas ou de espetáculos, você só precisa de somente Jesus. Quando Jesus está com você na descida da montanha, a cruz deixa de ser um peso insuportável e passa a ser o caminho certo para a ressurreição.
Deixe que a luz de Cristo transfigure a sua casa, cure a sua mente e ilumine os seus passos nesta semana. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, luz que brilha mais forte que o sol, transfigurado na montanha para nos mostrar o destino glorioso que nos aguarda na eternidade. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos a nossa soberba e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas trevas interiores, os nossos medos da madrugada, as nossas doenças e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas, porque Tu és o Deus que não nos deixa caídos no chão do pavor, mas que se abaixa, nos toca com as Tuas mãos chagadas e diz com amor: levantai-vos, e não tenhais medo. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nos deixamos cegar pela escuridão dos nossos problemas, esquecendo-nos de que a Tua luz é infinitamente maior do que qualquer treva na nossa vida. Perdoa-nos por murmurarmos nas descidas da montanha, quando a cruz pesou e nós duvidamos do Teu amor. Perdoa a nossa surdez diante da ordem do Pai do céu, escutai-o. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos às vozes do desespero, da ansiedade e da maldade do mundo do que a Tua voz mansa e restauradora. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca todo o pânico, toda a depressão e toda a incredulidade do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está caminhando pelos vales escuros da vida, e nós precisamos desesperadamente que o Teu toque nos levante e transfigure a nossa realidade. Nós Te apresentamos, Senhor, os corações paralisados pelo medo e pela escuridão da alma. Olha, Mestre, para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que sofrem com síndromes do pânico, ansiedade profunda, noites insones e uma sensação de que a vida perdeu o brilho. Toca nesses corpos e nessas mentes, Senhor. Assim como tocaste nos discípulos aterrorizados no Monte Tabor, estende a Tua mão sobre os nossos irmãos, dissipa toda a sombra de treva e faz resplandecer a Tua luz salvadora dentro de cada peito aflito. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que enfrentam o vale da dor e da doença. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos lares onde há pessoas acamadas sofrendo com cânceres agressivos, doenças degenerativas, dores crônicas e corpos debilitados. Nós clamamos pelo Teu poder de transfiguração e cura. Transforma o tecido doente, limpa o sangue, renova as forças e levanta os Teus filhos, permitindo que eles vejam a Tua glória restaurando a saúde perfeita. Nós Te suplicamos pela paz, pela luz e pela unidade das nossas famílias. Jesus, entra em cada lar e dissipa as brigas, o desamor e as divisões. Que a Tua voz seja ouvida acima de todas as confusões do mundo nas nossas casas. Abençoa o nosso trabalho, multiplica o pão na nossa mesa e faz com que a nossa família permaneça firme, tendo os olhos fixos em Ti, sabendo que somente Tu tens palavras de vida eterna. Sê Tu, Senhor, a nossa luz na escuridão e o nosso refúgio seguro em todos os momentos. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que tira uma tonelada de peso das nossas costas, que enche os nossos olhos de lágrimas de gratidão e nos veste com a certeza inabalável de que a luz de Deus é sempre maior do que qualquer escuridão. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de paz e de vitórias, é esta: não importa se você está subindo a montanha da alegria ou atravessando o vale escuro da provação, o segredo da vida cristã não é ter uma vida sem cruzes, mas ter os olhos fitados em somente Jesus. Quando o medo te paralisar e o chão sumir sob os seus pés, escute a voz mansa do Mestre tocando no seu ombro e dizendo: levanta-vos, e não tenhais medo.
Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático para você viver nesta semana. Sempre que você se sentir sozinho, perdido diante de um problema financeiro grave, de uma notícia triste de saúde ou de uma crise na família, em vez de se desesperar ou espalhar reclamação, faça o que os discípulos fizeram ao fim da visão, olhe para cima, limpe as lágrimas e decida enxergar somente Jesus. Diga no silêncio do seu quarto: Senhor, se tu estás comigo, eu não temerei mal nenhum. Essa atitude simples vai transfigurar a sua ansiedade em uma paz indescritível e atrair milagres extraordinários para sua casa. E para que a gente continue sempre juntos, caminhando debaixo dessa chuva de luz e de graça, vencendo as dores deste deserto e nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e totalmente de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e sustentados por Deus. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do Pai logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, no grupo do trabalho, para os seus amigos e de forma muito especial, para aquela pessoa que está deprimida, chorando e achando que a vida perdeu a luz. Leve a esperança da transfiguração de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de entrega, a sua declaração de fé tomando posse da luz divina. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Senhor, transfigura a minha vida. Vão em paz, com o coração inabalável, brilhando com a luz do Mestre e transbordando de alegria plena, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.